Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Rede TV News. Supremo Tribunal Federal declara trânsito em julgado e ex-presidente Jair Bolsonaro começa a cumprir pena por tentar dar um golpe de Estado. Ele seguirá preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, os generais Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira e o almirante Almir Garnier foram presos. E você vai ver também. Ministro Alexandre de Moraes decreta a perda do mandato de deputado federal do ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem. Condenado no núcleo principal da trama golpista, ele fugiu para os Estados Unidos. Vereador da Baixada Fluminense é preso em operação contra o tráfico de drogas. Hernani Aleixo, do PL, é investigado por ajudar traficantes na construção de barricadas. Temporais no sul e no centro-oeste, moradores desabrigados, casas destruídas. Ventos fortes e granizo causaram estragos no país. O STF declarou o fim do processo contra o chamado núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado. A nossa repórter Gabriele Freire, ao vivo de Brasília, traz todas as informações desse dia de hoje, né, Gabriele? Que já tem, então, o ex-presidente Jair Bolsonaro já continua preso aí na Polícia Federal. Boa noite para você. Oi, Augusto, boa noite para você, boa noite a todos. O chamado trânsito em julgado, ou seja, o fim do processo, foi determinado hoje à tarde pelo ministro Alexandre de Moraes, relator. E agora há pouco o STF abriu uma sessão plenária virtual para que os outros ministros da primeira turma digam se concordam ou não com a decisão ali do ministro Alexandre de Moraes na forma como ele determinou o cumprimento dessas penas. Agora há pouco o ministro Flávio Dino já votou e concordou com Moraes, ainda falta Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. E olha, 6 réus já estão presos, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, que vai cumprir a pena do julgamento da trama golpista aqui na Superintendência da Polícia Federal. Ele já estava preso aqui desde o último sábado, preventivamente, por violar a tornozeleira eletrônica. Nesta decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele determina que Bolsonaro tenha atendimento médico durante o tempo integral que estiver cumprindo essa pena por aqui. Desses réus, apenas Alexandre Ramagem não está cumprindo a pena porque ele está foragido. Nos últimos dias, ele foi visto nos Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes determinou que o nome dele seja incluído na lista do Banco de Monitoramento de Presos. O ministro Moraes também determinou que Ramagem perca o mandato dele como deputado federal. Ramagem enviou um pedido à Câmara pedindo para exercer o mandato à distância. Agora há pouco, a mesa diretora da Câmara negou esse pedido. Nós preparamos uma reportagem com mais detalhes sobre como esses réus vão cumprir essas penas, réus agora definitivamente condenados. Vamos assistir. O ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 6 réus foram condenados em setembro por tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. O general Braga Neto foi condenado a 26 anos. O ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, e o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, a 24 anos cada. O general Augusto Heleno, 21 anos. O ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, 19 anos. E Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a 16 anos de prisão. Mauro Cid, que delatou a trama golpista, já cumpre a pena de 2 anos em regime aberto desde o começo deste mês. O ministro Alexandre de Moraes determinou o início do cumprimento das penas depois do fim dos prazos para a apresentação dos recursos. Os réus tinham até a noite de ontem para enviar os últimos embargos. Somente 4 insistiram em alegar inocência. Ao analisar os recursos, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que eram apenas para protelar o início da prisão e determinou o fim do processo. Os réus vão cumprir penas em locais diferentes. Almir Garnier ficará na estação rádio da Marinha em Brasília. Anderson Torres irá para um batalhão militar no presídio da Papuda. Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira vão para o Comando Militar do Planalto. Walter Braga Neto permanece na Vila Militar, no Rio de Janeiro, onde já estava preso. O ex-presidente Jair Bolsonaro também vai permanecer na Superintendência da Polícia Federal em Brasília.
Ele foi preso preventivamente no último sábado, depois de violar a tornozeleira eletrônica. A partir de agora, outros benefícios, que eventualmente sejam aplicáveis aí, serão decididos aí durante a execução da pena, considerando inclusive até mesmo que já houve pedido de prisão domiciliar com relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a chamada prisão domiciliar humanitária, considerando a sua condição de saúde. Veja que esse pedido foi negado uma vez, mas nada impede que ele seja requerido novamente. O ex-presidente está em uma cela de 12 metros quadrados, com banheiro privativo, televisão e frigobar. Hoje recebeu a visita dos filhos Flávio e Carlos Bolsonaro. Ele está comendo pouco e isso preocupa muito a família. Momentos emocionantes onde ele chora, ele considera uma injustiça gigantesca, como eu também considero. Já o réu Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, fugiu para os Estados Unidos e é considerado foragido da justiça. Um incêndio numa subestação de energia deixou feridos no Ministério da Igualdade Racial em Brasília. Um funcionário que fazia manutenção no local teve queimaduras em 60% do corpo. Outras 6 pessoas que inalaram fumaça foram encaminhadas ao hospital. As causas estão sendo investigadas. Também em Brasília, uma mala abandonada na frente do Ministério da Ciência e Tecnologia mobilizou a Polícia Militar por suspeita de uma bomba. A área foi isolada e, após a avaliação, foi confirmado que não havia nada na mala, a mala estava vazia. O promotor que investiga a facção criminosa PCC disse que o Brasil pode virar um narco-estado. Lincoln Gaquia prestou depoimento à CPI do crime organizado no Senado. Lincoln Gaquia investiga o PCC há mais de 20 anos. No depoimento, ele citou a Operação Carbono Oculto, que revelou um esquema que usava postos de combustíveis para lavar dinheiro do crime organizado. O promotor afirmou que esse é um alerta de que, se nada for feito, o Brasil caminha a passos largos para se tornar um narco-estado. Por quê? Quando é que nós temos um narco-estado? Quando essas organizações criminosas, como o PCC, como o Comando Vermelho, por exemplo, elas se infiltram, elas começam a participar da economia formal, elas começam a participar da vida política, com infiltração na política, por exemplo, com influência na política, de tal modo que chega uma hora, senador, que o Estado não consegue mais sobreviver sem a presença dessas organizações na economia. O presidente da Comissão da Constituição e Justiça do Senado, Otto Alencar, do PSD da Bahia, anunciou que a sabatina de Jorge Messias será realizada no dia 10 de dezembro. O advogado-geral da União foi indicado para a vaga no Supremo Tribunal Federal pelo presidente Lula. A data da sabatina saiu de um acordo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O relator será o senador Weverton Rocha, do PDT do Maranhão. Após a sabatina, a indicação de Jorge Messias será analisada em plenário no Senado. No Rio de Janeiro, 5 pessoas foram presas, entre elas um vereador da Baixada Fluminense, numa ação da polícia contra o tráfico de drogas. O vereador Hernani Aleixo, do PL, foi preso em casa, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, durante uma operação contra uma rede ligada ao 3º Comando Puro. Segundo as investigações, o parlamentar oferecia apoio logístico à facção em troca de vantagens financeiras e eleitorais. Na casa dele foram apreendidos cerca de R$50 mil. Levado para prestar depoimento, Hernani Aleixo negou todas as acusações. Afirmou que não compactua com o tráfico e que não conhece os criminosos citados pela investigação. Nunca compactuei com o tráfico na minha vida, nunca. 100% posso te responder isso. E minha vida limpa, irmão, 100% limpa. A polícia afirma que o esquema era comandado por Marlon Henrique da Silva, o pagodeiro, preso no ano passado e ligado ao chefe do TCP na Baixada. Uma mensagem encontrada pela polícia no celular dele mostra que o vereador teria fornecido equipamentos para a construção de barricadas. 5 suspeitos foram detidos. Além do vereador, foram presos Adélia Teófilo, mulher de pagodeiro, e o irmão do traficante. Em que nós identificamos agente público, não só em conversas comprometedoras com o traficante, como inclusive, e o que mais chama a atenção, não diria assusta, mas estarrece a todos nós, cedendo bens públicos que deveriam ser voltados para o fim público, ou seja, atender a população,
sendo utilizados para ir contra a população na construção de barricadas que impedem o acesso de serviços públicos, que impedem o ir e vir da população de bem na região. E a polícia de São Paulo investiga a execução a tiros de um advogado na zona leste da cidade. Câmeras de segurança registraram o crime. As imagens mostram a vítima dentro do carro sendo abordada por 2 suspeitos em uma moto. O garupa saca uma arma e dispara 2 vezes a queima-roupa. Após os disparos, o atirador vai até a parte traseira do carro e procura por algum objeto. Segundo a polícia, a suspeita é de que o criminoso tenta retirar um rastreador do veículo. Antes que ele consiga recuperar o equipamento, o veículo ainda se movimenta e colide com outro carro estacionado. Na sequência, os bandidos fogem. O motorista chegou a ser socorrido, mas morreu ao dar entrada no hospital. De acordo com as investigações, Luiz Francisco Caselli, de 61 anos, atuava como lobista de empresas junto ao poder público e tinha passagens pelo crime de estelionato. A polícia acredita que o advogado tenha sido alvo de uma execução planejada. O rastreador encontrado será periciado para tentar identificar os criminosos. As polícias civis de São Paulo e do Paraná realizaram hoje uma operação contra uma quadrilha suspeita de faturar mais de 14 milhões com o golpe do falso presente. Os agentes cumpriram 172 mandados judiciais em Curitiba e cidades do ABC Paulista onde os criminosos atuavam. 28 pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento no esquema, responsável por aplicar golpes em ao menos 270 vítimas. Os criminosos saíam de São Paulo de moto para realizar a fraude no sul do país. O golpe do falso presente funciona assim. Os criminosos descobrem a data de aniversário das vítimas, se passam por entregadores de floriculturas ou de marcas de chocolate e na hora da entrega cobram um frete do aniversariante que recebe o presente e também o prejuízo. E, ao passar o frete daquela entrega, eles acabam passando um valor a mais. Em alguns casos identificados pela delegacia, ficou constatado que eles usavam até aplicativos de maquininhas adulterados, que pegavam os dados das vítimas, passavam via Bluetooth para os seus celulares e, posteriormente, eles faziam a troca do cartão e faziam gastos. Segundo a polícia, esse tipo de golpe acontece há mais de um ano e já foram realizados flagrantes em todo o país. Por isso, a recomendação é sempre ficar atento a entregas inesperadas. Qualquer tipo de modalidade em que você vai receber um presente, o motoboy se recusa a afirmar quem que está fazendo aí a entrega, quem está fazendo o pagamento para você daquele presente e solicita que o pagamento de frete tem que ser feito via cartão, você tem que desconfiar. E a Polícia Federal realizou hoje cedo uma operação contra uma organização criminosa suspeita de desvios milionários na área da saúde em várias cidades do Rio Grande do Sul e São Paulo. As investigações da Operação Paralelo 5 começaram em janeiro de 2024, após um grupo de empresários assumir a gestão de hospitais municipais em Jaguari, no centro-oeste gaúcho, e em Budas Artes, no estado de São Paulo. Conforme a polícia, entre 2022 e 2025, as instituições teriam recebido mais de 340 milhões de reais em recursos públicos. Empresas de fachada, sem nenhuma estrutura, emitiam notas fiscais inidôneas e esses valores logo na sequência eram desviados em proveito dos próprios sócios dessa associação. Além dos 2 mandados de prisão, também foram cumpridos nesta terça 24 mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Foram tomados 14 imóveis, 53 veículos e uma embarcação, além do bloqueio de 22 milhões e meio de reais em contas bancárias. Os nomes dos investigados não foram divulgados. Vamos agora voltar a Brasília com a nossa repórter Gabriele Freire, que traz mais informações sobre o fim da ação penal contra o grupo crucial da trama golpista, que deixou preso ainda no mesmo lugar o presidente Jair Bolsonaro. Gabriele, alguma nova determinação do STF aconteceu? Diga pra gente, por favor.
Oi, Augusto. Boa noite novamente para você e a todos que nos assistem. Sim, olha, o ministro Alexandre de Moraes determinou que todos os 6 presos passem por audiência de custódia amanhã, inclusive aqueles que já estavam na prisão, como o ex-presidente Jair Bolsonaro. A audiência de custódia é um procedimento de praxe ali para determinar, né, para indicar a legalidade da prisão e verificar também a condição física desses presos. Essa audiência vai acontecer amanhã à tarde, dos 6, cada um no local onde eles estão, e vai acontecer ali por volta de 1 até 3 da tarde por videoconferência. E olha, as defesas se manifestaram agora ao longo da tarde. A defesa de Jair Bolsonaro diz que vai entrar com um novo recurso, os chamados embargos infringentes, mesmo o STF já tendo um entendimento de que nesse caso não cabe esse tipo de embargo, porque seria necessário que pelo menos 2 ou mais ministros tivessem decidido pela absolvição, o que não aconteceu. E olha, a defesa também do general Augusto Heleno afirmou que considera que o processo foi transformado em um julgamento de exceção. Os advogados do general Braga Neto chamaram de lamentável a decisão de considerar que os recursos eram protelatórios. Já a defesa de Anderson Torres lamentou que as provas apresentadas não foram consideradas. As defesas de Alexandre Ramagem, Almir Garnier e Paulo Sérgio Nogueira ainda não se manifestaram. Augusto. Obrigado por suas informações, Gabriel. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, pediu ajuda aos senadores para aprovar a proposta de emenda constitucional que consolida a autonomia do banco. O texto dá poder de polícia à autarquia para a regulação e supervisão do sistema financeiro. Galípolo citou o caso do Banco Master como exemplo da importância dessa autonomia. O Banco Central seguiu todo o procedimento legal demandado. O Banco Central trabalhou desde o primeiro minuto. A informação que o Banco Central faz é sobre dúvidas sobre processos que envolviam a caracterização dos ativos. Quando você tem uma dúvida se aquilo pode constituir uma fraude ou não, não é o Banco Central que diz, aí entrou no campo criminal. O Banco Central precisa informar e, a partir dessa informação, vai cumprir este processo legal. As chuvas continuam causando estragos em várias regiões do país. A região sul vem sendo a mais afetada, com os temporais em Santa Catarina e no Paraná. Na região centro-oeste, a cidade de Rio Verde, em Goiás, sofreu com ventos de quase 100 km por hora. O forte temporal devastou a cidade de Rio Verde. Ó, isso aqui é tudo casa. Ali, ó, como é que ficou? Os comércios da cidade e as casas tiveram as fachadas e os telhados destruídos pela força da chuva e dos ventos. Essa imagem mostra carros sendo arrastados pela enxurrada. Já neste outro vídeo, um morador registrou o momento em que a força dos ventos derrubou parte do teto de um posto de combustíveis. Apesar das cenas de destruição, ninguém ficou ferido. Na região sul, Santa Catarina já tem 11 cidades em emergência por causa das fortes chuvas que atingem o estado desde o fim de semana. O município de Luiz Alves, localizado no Vale do Itajaí, foi mais prejudicado com diversos pontos de alagamentos. Só aqui, cerca de 140 pessoas estão desalojadas. Essas imagens aéreas mostram as ruas da cidade cobertas pela água. O rio que corta a cidade transbordou e invadiu as vias do município. O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, esteve em Luiz Alves hoje e disse que o estado vai destinar cerca de 7 milhões de reais para a cidade. Todos preocupados com o que aconteceu aqui. Felizmente, são danos materiais, né? O prefeito agiu rapidamente para socorrer as pessoas e isso faz com que comprove que a nossa defesa e proteção civil está cada vez mais preparada. Já no Paraná, a cidade de Ponta Grossa ficou com as ruas cobertas de granizo. Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos 5.000 pessoas tiveram as casas danificadas pelo temporal. E olha, para rever nossas reportagens, os programas, o esporte é fácil, é só acessar o redetvgo.com.br ou baixar o aplicativo do Rede TV Go no seu celular. O Rede TV News desta terça-feira fica por aqui. Obrigado por sua companhia. Uma ótima noite para você. Até amanhã.